diante de um ancestral de tanto tempo, de 5.000 anos, eu já tive diante de situações assim em que esse chamado ancestral aconteceu, já tive em lugares no mundo em que a própria natureza chamava, ou às vezes pela força da terra, pela força do fogo, pela força do ar, mas dançar diante de um ancestral de 5.000 anos, parecia que existia um campo ali místico mesmo, de um respeito, de um pacto, de um elo, de um respeito, que em certa medida era como se aquela dança estivesse acontecendo só dentro de mim e que nem necessitasse de um movimento externo. É como se as minhas células estivessem dançando, se estivesse ali numa espécie de sinapse de relação, e que o movimento externo, na verdade, era uma tentativa de traduzir aquilo que estava acontecendo dentro, né? Estar no território sagrado como esse e reconhecer, de conhecer novamente espaços, territórios sagrados, espaços esses que são despercebidos pela correria do dia a dia, que são despercebidos pelo foco em outros objetivos, que a gente só passa batido. Então, poder parar e sentir a força da ancestralidade, a força do território, a força de estar diante de um ancestral é, em certa medida, também a oportunidade de estar diante da nossa força. Tem um campo magnético que se retroalimenta ali com essa história, mas acima de tudo com um respeito enorme. Tinha um campo assim de um respeito que acontecia e gerava um campo magnético muito específico, que eu nunca tinha vivido antes. Se possibilitar entrar numa conexão profunda com esses entes da natureza, os entes conchas, os entes folhas, olha, a gente na verdade dá trabalho voltar, porque dá vontade de ficar. Se estabelece ali o que se tem de alimentação, de comunicação sensível pelo cheiro, pelo som, pela permissão, até porque estar em conexão com esses entes da natureza, existe também a necessidade dessa permissão para. Então, poder estar diante de uma concha de sambaqui é o mesmo que poder estar diante de uma avó muito, muito sábia. Poder tocar é a mesma coisa que poder ser acariciada por essa avó, poder ser penteada por essa avó. E poder performar em busca de uma fusão com esses entes é realmente emocionante, é falta de adjetivo para isso mesmo, porque a vontade que dá é de ficar, de não retornar. Mas gera também, em certa medida, um campo de reflexão e quase de revolta do porquê estamos tão distanciados dessa realidade. Por que estamos tão distanciados desse tipo de nutrição? Por que nos negamos a essa retroalimentação do cuidado com a natureza, mas não na natureza aquela que é provedora de coisas para nós, não nesse nível de interesse, mas de um ciclo familiar mesmo? Por que estamos tão distantes disso? Então, a permissão em que esses entes apresentam, e a permissão e o desejo que a gente tem, que também se torna uma permissão, faz com que essa experiência, se pudesse, ela duraria para sempre, assim. Eu fico pensando em que esse não lugar da presença feminina, tanto nesse processo histórico, não é tão distante do não lugar da mulher contemporânea. É uma luta cotidiana. E eu fico pensando na luta em que essas mulheres lá, na época em que tudo foi retratado, também estavam. O quanto se evoluiu nessa luta, verdadeiramente. É necessário ter mais que uma correção, mas uma busca de uma nova lógica, de uma lógica do matriarcado, de uma lógica de quintal, de uma lógica de conversa de pé de ouvido,
de uma lógica do cuidado, da nutrição, do amamentar, do pentear. Isso no sentido mais amplo. Isso não só nos cuidados em que se observa a mulher cuidando do ser humano enquanto criança, enquanto uma faixa etária, mas esses princípios e esses valores da sociedade em si, em reciprocidade entre todos, em reciprocidade com esses entes da natureza, em reciprocidade com a Pachamama, com a Grande Mãe, com a natureza, que nunca nos abandonou, que sempre esteve aqui e que quando dá sinais de correção, ainda assim é lido como catástrofe. Da mesma maneira, ainda assim, quando uma mulher se posiciona na sociedade, é lido como um fato chocante. Da mesma maneira, então é necessário repensar toda a lógica e pensar uma construção de sociedade a partir desse matriarcado, desse cuidado. E isso não quer dizer, o matriarcado não quer dizer liderança exclusiva de mulheres. Isso quer dizer a lógica do afeto, que encara a energia do feminino como uma energia primordial para a sintonia e preservação da vida no sentido mais amplo. E ao ser convidada para essa exposição e pensar especificamente no elemento terra, que para muitas pessoas vai ter uma leitura de algo estático, a primeira coisa que veio na minha mente foi o pensamento do Krenak, que nos traz a seguinte perspectiva: nós dançamos porque o cosmos dança. A Terra está em movimento constante, em torno de si própria, ao redor do Sol, os astros dançam. Até onde a nossa rasa compreensão pode alcançar é pleno movimento. Então o movimento, ele é em si o princípio da vida. Estar em movimento, estar em estado de dança, é estar presentificado, é estar vivo. Mas como esse código se estabelece exatamente ali numa alusão a esse movimento da Terra? Então, para isso eu criei um programa performativo em que passava por algumas etapas para essa performance, para o acordar o chão, no sentido de criar acordos com esse chão, no sentido de ressonâncias, porque quando você toca algo com delicadeza, essa mesma delicadeza te volta. Quando você pisa firme no chão, essa mesma reverberação volta para você. Então, o acordar nesse sentido de criar acordos, de criar laços. E nesse sentido de criar laços, é uma dança para e é uma dança com. Então, muitas das coisas que eu pensei para o programa performativo não foram contempladas em pensamento, elas foram aqui, durante a execução, vivenciadas. Por exemplo, o que é o corpo de uma concha ao rolar de um barranco e o que é o corpo humano ao rolar de um barranco. Então, o tempo todo, a gente está nessas confluências, a gente está nesses atravessamentos, a gente está nessas consonâncias. Poder enxergar o mundo dessa maneira pode nos trazer pistas para outras realidades, para outras construções de mundo. O desejo de acordar o chão nada mais é o desejo de que a simbiose aconteça, de que acordando o chão me acorde, de que seja possível despertar desse estado letárgico, desse estado em que fatos nos são dados, de que situações existem, de que objetivos já são traçados, me parece algo muito do campo do fictício, de uma necessidade do acordar para uma missão outra, verdadeira, honesta, e que esteja de acordo com esse desejo, princípio e a circularidade da própria Pachamama.